O título da minha mensagem é A Mente na Caixa, Egolatria. Esse nome, né, é um pouquinho complicado, mas é fácil de entender. Ego, a palavra ego vem do latim que significa eu. Ou seja, ego significa eu, como pessoa. E látria significa adoração. Então é a adoração do eu. É quando o ser humano se adora. E quando o ser humano se adora, ele tem uma visão fechada da vida, da sociedade. Uma mente pequena, uma mente reduzida. Então, ego, como eu disse, é o mesmo que eu. Que os filósofos, o que na psicanálise se chama de self. Não a foto, né, pessoal? Self é o eu próprio. Quem sou eu? A Bíblia chama o eu de coração. O problema, irmãos, não é o ego. O problema não é o ego. O ego é quem você é. O problema é o egoísmo. Egolatria é o resumo da idolatria, irmãos. Adorar o eu é o resumo do que significa ser idólatra. Porque todo ídolo é um aspecto da minha vida que eu adoro. Ou seja, eu sempre me adoro. Quando Adão e Eva vão pecar lá no Éden, basicamente, qual é a mentira da serpente? A gente precisa entender. A mentira do diabo, qual é? A mentira, em resumo, é essa. Vocês vão ser como Deus. Vocês serão seu próprio Deus. E desde então, o homem se rebela contra Deus porque ele não quer reconhecer que Deus é Deus e ele não é Deus. Ele quer ser o seu próprio Deus e aí o seu coração é uma fábrica de ídolos. Como diria Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. Todo dia a gente cria novos ídolos. Então, outra coisa interessante que a gente precisa lembrar, entender sobre idolatria. Quando o homem idolatra algo a alguém, ele peca contra Deus e contra si mesmo. Contra si mesmo, sim. Pois a identidade verdadeira do homem está em Deus. Pois o homem, ao fazer uma imagem, semelhança, qualquer ídolo, ele deixa de adorar a Deus e de reconhecer a imagem de Deus em uma pessoa. Vamos resumir isso aqui. Biblicamente, quando a gente entende na Bíblia, o ser humano, ele é imagem e semelhança de Deus. Isso é o básico que a gente precisa saber para entender uma antropologia bíblica. Quem é o homem? Imagem e semelhança de Deus. Ele não é um animal racional, ele não é uma alma racional e um corpo físico, ele, antes de mais nada, ele é uma imagem e semelhança de Deus. Quando o homem produz um ídolo, seja no coração, seja material, existem ídolos também no coração, quando a gente idolatra alguém, nós pecamos contra Deus, por quê? Porque ele é o único Deus verdadeiro. Só que por que nós pecamos contra nós mesmos? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então você é a representação de Deus aqui na Terra. Você. Então quando você cria um ídolo, você distorce a sua visão de quem é Deus, mas você também distorce a visão de quem você é. Se você é imagem e semelhança de Deus, e você produz outra imagem de Deus, você vai se espelhar naquela imagem, naquele ídolo. Então você distorce a você mesmo. E aí há várias distorções. E aí a origem de todos os outros pecados é fruto do pecado lá original, que é o homem se adorar. Todos os pecados vão surgir disso, porque você vai distorcer a sua identidade. E a sua identidade vai ser restaurada em Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Irmãos, sobre falar de egoísmo, geralmente as pregações se focam, irmãos, seja mais caridoso, se doe. Mas, irmãos, eu poderia falar que é certo, o que é certo fazer e dar vários exemplos de como não ser egoísta. Como se doar na igreja, como se doar na sociedade, como ser uma pessoa mais honesta. Mas aí eu não tocaria na raiz mais profunda do seu coração, que só Deus pode tocar na sua palavra. Alguém aqui, irmãos, não sabe o que é certo fazer? Alguém aqui sabe que não é certo doar aos pobres? Alguém aqui tem dúvida disso? Alguém aqui tem dúvida que você deve amar sua esposa? Ninguém tem dúvida disso. Ou alguma mulher tem alguma dúvida que deve amar seu marido? Ou os pais têm alguma dúvida que devem amar os seus filhos? Ou os filhos têm alguma dúvida de que devem amar seus pais? Alguém que tem dúvida disso? Não. É óbvio. O problema não está em você saber. O problema está em você ser. Porque as pessoas sabem o que é certo. Você chega para um criminoso, você sabe que é errado matar? Sei, porque matou, porque eu quis. Então, está no coração do homem, mais profundo. Não é um aspecto racional que ele pensa. Eu sei o que é certo. É porque eu não tive a educação que eu segui esse caminho. Não é. A gente tem que entender que é uma raiz mais profunda. Então, não é um aspecto racional. Eu sei e eu faço. Não é. Você sabe o que é certo.
Mas existe um aspecto mais profundo que não é racional. Vou fazer, eu sei o que é certo, por isso vou fazer o que é certo. Por isso a coisa mais ridícula que ensina hoje no mundo é que se você der educação no sentido do mundo, as pessoas vão se tornar pessoas melhores. No sentido, se ela for para a escola, se ela tiver uma formação acadêmica, eu digo, irmãos, vocês acham que os políticos lá no Senado, na Câmara, não têm ensino superior, não? Será que eles não foram educados? Por que eles são desonestos? Foi falta de educação? Foi não. Foi falta de temor a Deus. Foi falta de um coração transformado. Então, irmãos, o problema do egoísmo não é ético, não é racional, ele é espiritual. Na raiz do ser humano, o seu coração, no seu eu, em quem você se identifica, na sua identidade. O oposto do egoísmo, da adoração ao meu eu, é o amor. Como assim? O oposto do egoísmo é o amor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se eu me adoro, eu sou egoísta. Mas se eu adoro a Deus, eu demonstro amor. É simples. Mas aí as pessoas que não temem a Deus, elas demonstram amor? Demonstram. Mas há várias distorções do amor. Eu queria que os irmãos, eu vou falar vários textos, mas eu gostaria que agora, esta manhã, os irmãos abrissem na epístola de 1 João, a primeira epístola de João, e vamos deixar aí o texto bíblico aberto. Tudo que eu vou falar essa manhã está baseado em 1 João. Vou utilizar a carta de 1 João como fundamento. Você vai 1 Pedro, 2 Pedro e abre 1 João. Tem muitos textos que a gente pode trabalhar sobre o egoísmo, a idolatria. Mas para a gente ser mais objetivo, vamos trabalhar apenas a carta de 1 João. Nós aprendemos o que é humanismo. E aprendemos que existe um dualismo entre natureza e liberdade. É isso que eu vou criticar esta manhã. Vou focar mais no aspecto prático. Porque o humanismo vai colocar o homem como centro. E o que é o egoísmo? É você como centro. Então, necessariamente, o humanismo é uma religião que adora o homem. Por isso que o humanismo pode tanto falar de amor, mas no fim ele é egoísta. Agora, vou começar com uma referência aqui de um autor que alguns conhecem, outros não, mas ele é bem conhecido. É um pastor que combateu o nazismo na Alemanha, se dedicou, né, à palavra de Deus e não se deixou levar pelas ideologias de sua época. É chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele viveu na Segunda Guerra Mundial. Quem aqui, só por curiosidade, não sabe? Alguém aqui já assistiu aquele filme, Operação Valkyrie, né, que as pessoas tentam, né, se livrar do Hitler? O Dietrich Bonhoeffer é primo de uma daquelas pessoas daquela operação. E esse foi um dos motivos que levou ele à morte. Mas ele não participou da operação em si, mas ele se opôs, sim, a Hitler como crente temente a Deus. Ele diz assim, no seu livro Ética, publicado pela editora Sinodal, na página 33, ele diz assim: Deus é amor, ou seja, não é um comportamento humano, uma mentalidade, uma ação, mas Deus mesmo é amor. Só sabe o que é amor quem conhece a Deus, não o inverso. Sabendo primeiro e por natureza o que é amor, sabe-se então também o que é Deus. Não. Ninguém conhece a Deus a não ser que Deus se lhe revele. Consequentemente, ninguém sabe o que é amor, a não ser na autorrevelação de Deus. Assim, amor é revelação de Deus. Revelação de Deus, no entanto, é Jesus Cristo. E aí, ele cita 1 João 4,9, diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O que ele está querendo dizer com isso? Se você conhece a Deus, você ama. E quem não conhece a Deus, não ama verdadeiramente. Mas, então quer dizer que aquele meu amigo que não é crente, mas ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele cuida, ele não ama profundamente a sua esposa? Não. Isso é meio gritante e assustador, irmão. É por isso que as pessoas perseguem os cristãos. Eles não perseguem os cristãos porque as palavras, olha, se ama, não. Ele diz assim, você ama? Você conhece a Deus? Então você não ama. Não ama profundamente de verdade. Porque se Deus é amor e se você não conhece a Deus, você não conhece o que é amor de verdade. Você conhece
uma cópia barata do que é o amor. Em sua inteireza, na sua integridade, na sua profundidade. Porque o amor, Deus é amor. É isso que a gente tem que entender. Não é que eu conheço o amor e eu sei quem Deus é, não. Biblicamente, se você conhece a Deus, aí você conhece o amor de verdade. É por isso que o homem, os humanistas, as pessoas, a pós-modernidade, se rebela contra Deus e diz que ama o próximo, e só gera mais violência, gera mais egoísmo, e gera mais indiferença. É por isso que na igreja, as pessoas querem criar igrejas, criar cultos, à sua imagem e semelhança, e não a de Deus, e aí ela só gera egoísmo, e só gera mais divisão, e mais confusão na igreja. É por isso. Porque, na verdade, quando o humanismo fala de amor, ele quer dizer uma coisa. E quando a Bíblia fala de amor, ele quer dizer outra coisa. Quando o humanista fala de amor, ele quer representar o amor no sentido, segundo a sua própria vontade, a sua liberdade, a sua personalidade. Já na Bíblia, Deus, a própria autorrevelação de Deus é o amor. Então o amor não é definido segundo o mundo, e sim o próprio Deus, porque ele é amor. É os humanistas hoje querendo ensinar para o próprio Deus o que é amor. Se ele mesmo é amor. Então o amor não é um sentimento, o amor não é uma ação, o amor é o próprio Deus. Então eu vou criticar justamente os aspectos do humanismo que aprendemos ontem. Aprendemos ontem que no andar de cima tínhamos a liberdade do homem. Assim o humanista crê. Ele é livre, mas que ele também tem a sua razão. Existe também a natureza. Com isso, na liberdade, nós temos 3 pontos que eu vou criticar, vou afirmar 5 afirmações hoje, 5 teses, que eu vou combater biblicamente e você entender como vai lutar contra isso biblicamente na sua vida, no seu dia a dia. O primeiro aspecto é que o ser humano é um ser autônomo, independente, que ele pode tudo. Primeira afirmação. Eu vou criticar primeiro a autonomia, vou criticar a vontade, se você quiser anotar os pontos. Primeiro eu vou criticar a autonomia, vou criticar a autonomia, a vontade, a personalidade e, por último, a mente e o corpo, na visão naturalista. Diz assim, a primeira afirmação que eu vou dizer, se você lembra que depende de Deus para tudo, você ama. Assim, se você presta atenção que tudo depende de Deus na sua vida, que você não é independente de Deus, você ama. Você ama porque você lembra da misericórdia de Deus todo o dia. Você lembra que, até para respirar, você depende de Deus. Você lembra que tudo pertence a Deus. E que se você tem alguma coisa, foi porque Deus te deu. Então não tem como você não estar preenchido. Você está transbordante de amor em um mundo de Deus. Nós lemos aqui, na nossa igreja, estamos estudando o livro de Colossenses. E o texto diz que nós somos transportados de império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas, irmãos, eu nem mudei, eu fui para os Estados Unidos, eu continuo aqui. Você foi transportado para uma nova realidade. A realidade do amor do Filho. Você está no amor do Filho. Não tem. Então, se você não sente o amor de Deus, é porque você não foi transportado para essa realidade. Onde você vê o amor de Deus em todas as coisas. E que em todas as coisas estão permeadas pela ação de Deus. Vamos ler o texto de 1 João, 1 João 4,4. A epístola de João, todo mundo achou? Amém? 1 João 4,4 diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Você vive no mundo de Deus. Você não vive no mundo à parte de Deus. Você não desliga o botão e diz, agora Deus não tem nada a ver. Deus tem tudo a ver. Com o quê? Com tudo. Deus tem tudo a ver com tudo. Não existe um mundo sem Deus, porque o mundo foi o próprio Deus que criou. Deus está além da criação. Não há uma coisa aqui nessa igreja que não seja dele. Eu sou dele, a palavra é dele, você é dele, as cadeiras são dele, o ventilador é dele. O mundo é dele. Não existe o meu corpo, minhas regras, porque o seu corpo é dele.
é o corpo de Deus e as leis são dele. Quando você não obedece às leis dele, você destrói a si mesmo. Então, o humanista, ele pensa que ele pode ser bom sem Deus. E aí começa a surgir várias distorções, porque ele pensa que é independente de Deus. Então, estamos todos envolvidos no reino de Deus. Estamos todos envolvidos na ação de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Um aspecto prático disso aqui. Quando o crente se desespera que nem as pessoas do mundo. Irmãos, se nós realmente entendemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, por que a gente tem medo do mundo? Tem algo em nós, que é o Espírito Santo, que é maior do que o que está no mundo. É porque, na verdade, a gente desliga o botãozinho e pensa assim, cadê Deus nesse momento? Aí parece que a gente fica cego. E Deus está lá, está em você. Porque você tem o Espírito Santo. E você está no mundo de Deus, você não está no mundo, o caos, informe, o ciclo vital que surge do nada, que as coisas surgem e somem. Não. Você está num mundo que tem propósito, que tem significado, em que tudo pertence a Deus. Que tudo se envolve. É o entendimento correto de o apóstolo Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo na sua vida, como Deus está permeando todas as coisas, porque nele estamos e nos movemos, você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive as coisas que você não entende. Inclusive as coisas ruins. Como é que isso afeta a minha vida? Porque, irmãos, vou ser bem sincero, se você vive num mundo independente de Deus, é cada um por si. Pensa assim, se não existe Deus, tudo é permitido. Se Deus não existe, se você vive num mundo sem Deus, cada um cria suas regras e suas leis. E cada um vive como quer. E se cada um vive como quer, não existe nem sociedade, ao fim. E aí, na história da humanidade, isso é interessante, como Deus revela a sua ira, como diz lá em Romanos, sobre toda impiedade. Toda vez que os seres humanos buscam uma moral relativista, sem Deus, há uma anarquia, há uma destruição da sociedade, e o homem tem que elencar um novo Deus para ele mesmo. Aí, isso é o que se resume, explicando teologicamente como é que surgem ditaduras ao redor do mundo. A sociedade está um caos. Aí as pessoas, precisamos de lei. Quem vai instituir a lei? É o próprio Deus. Só que ele vai buscar na Bíblia? Não, ele vai instituir alguém. Aí ele vai idolatrar alguém, e esse alguém vai instituir uma lei. Só que essa lei é perversa, porque é baseada no coração do homem. Em alguém lá, naquele líder político. Isso aconteceu com Hitler, isso aconteceu com Stalin, isso aconteceu em Cuba com Fidel Castro, isso aconteceu na Revolução Francesa, com Napoleão. Logo depois da Revolução Francesa, ao período do terror, todo mundo se matando, cada um vivendo como quer, como dizem Juízes, né? Cada um fazia a sua vontade. O que é que surgiu? Caos, destruição. Aí as pessoas, elas percebem que tem que se voltar para Deus, mas elas estão tão cegas para o pecado que elas elencam outra pessoa para ser Deus na vida delas. Aí, há constituído uma lei, mas aí a distorção, né? Porque não é o Deus verdadeiro. Então, irmãos, você ama, porque você vê que tudo que você tem, por exemplo, você olha, se você tem um filho, você olha para o seu filho, você percebe, não foi eu que gerei ele naturalmente, foi Deus que me deu. E eu sou grato. É por isso que eu amo ele. Eu amo, não porque esse filho eu gerei esse filho, mas porque Deus me deu. E eu queria uma dependência, e eu sou humilde de reconhecer. É por isso que eu amo. É por isso que eu reconheço que se o mundo é de Deus e Ele me dá tudo que eu tenho, eu não sou digno do amor dEle. Aí eu me sinto tão indigno que eu digo, Senhor, o que é que Tu quer que eu faça? Eu te amo tanto, mas eu não mereço. O que é que eu faço para demonstrar que te amo? Aí Deus diz assim, ame o próximo. É isso que vai te mover, vai te dar força para tu se mover e amar o próximo. Apesar de todo o pecado do próximo, e tu, Senhor, eu não consigo. Consegue. Só você olhar para Deus e lembrar que você está no mundo de Deus. Você não é independente de Deus. As coisas não ocorrem por acaso. Então, irmãos, esse é um dos motivos, o primeiro motivo do egoísmo. Como é que eu combato? Um dos primeiros aspectos do egoísmo, como é que eu combato a autonomia do ser humano na sua vida? Se você lembra que depende de Deus, para tudo você ama. A verdade é essa. Porque você lembra que você está no reino do Filho do seu amor. Se você lembra que você está no reino do Filho do seu amor, que você ama, você vai amar seu chefe. Se você é chefe, você vai amar seu empregado.
Se você é marido, você vai amar sua esposa, porque sua esposa é a representação da igreja. E a esposa olha para o marido e vê nele a representação de Cristo, e você ama o marido. É o texto lá que a gente estava estudando, tem em Colossenses e tem em Efésios, em que o marido ama a esposa e a esposa ama o filho, e o patrão ama o empregado ama o patrão, e o pai ama o filho e os filhos amam o pai. É totalmente o oposto do que o humanismo ensina. Como o humanismo ensina a independência, a autonomia completa do ser humano, ele ensina que o filho tem que se rebelar contra o pai. Ele ensina que o pai tem que se rebelar contra o filho. Ele ensina que a esposa tem que se rebelar contra o marido. Que o marido tem que se rebelar contra a esposa. É o oposto do amor, é o egoísmo. Mas ele diz, não, é o amor livre. É o conceito hippie. Quem conhece o movimento hippie sabe que é o amor livre, é o amor sem compromisso. O amor sem compromisso, irmão, só tem uma palavra, se chama egoísmo. Eu não consigo imaginar como alguém diga que é amor, um pai de família abandonar sua família. Não, mas é porque eu estou me sentindo oprimido. Não, é porque eu me amo. Não, foi... Ou, por exemplo, como alguém destrua a sua família. Não, porque eu tenho incompatibilidade de ideias. O que é isso? É porque a sua personalidade, a sua autonomia é o seu Deus. Ah, não, eu não posso me calar. Eu não aguento desaforar e fica aqui. O que é isso? Porque no seu coração, o seu centro é você mesmo. Não Deus. Deus é entronizado no seu coração. Você vive no mundo como se Deus não existisse. Vem no domingo, liga o botão, Deus existe. Semana, Deus não existe. Trabalho, Deus não existe. Aí volta para casa, Deus existe. Isso não existe, irmãos. Então, você não é um ser autônomo. Primeiro aspecto, se você lembra que depende de Deus para tudo, você ama. Segundo, deixa eu ver. Ainda em 1 João 3,20, só para completar, só ler o versículo, já expliquei isso aqui. 1 João 3,20 diz assim: pois, se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Ele sonda o seu coração e ele sabe até os motivos por que você não consegue amar. E um desses motivos é porque você acha, em alguns aspectos da sua vida, que não depende de Deus, e você depende. É isso. No Evangelho de João, Jesus vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Aí ele vai dizer no mesmo texto, em João 15:5, ainda não é 1 João, no Evangelho de João, porque sem mim, ele diz assim, algumas coisas podeis fazer sem mim e outras não. Ele diz assim, muitas coisas podeis fazer sem mim e outras não. Ele diz assim, porque sem mim, nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Cristo. Você não consegue. Inclusive o que não crê em Cristo, sim. Se ele consegue amar a sua esposa, se ele consegue ainda, é a graça de Deus que se revela no mundo. Ele não pode fazer nada sem Deus, e muito menos você. Segundo, se você faz a vontade de Deus e não a sua, você ama. O primeiro aspecto que eu critiquei foi a autonomia, que está representada na liberdade do humanismo. Segundo é a vontade. Vou repetir, se você faz a vontade de Deus e não a sua, você ama. Eu disse, como você faz a sua vontade, é sempre egoísta. Mas se você faz a vontade de Deus, você faz a vontade de Cristo, você tem um amor sacrificial, um amor que se doa, que se dá, que se possível sofre, se necessário, pelo próximo. 1 João capítulo 2, 15 ao 17, diz assim. 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, existe, em resumo, só dois desejos. O desejo da carne e o desejo do Espírito. O desejo de Deus e o desejo do homem. A vontade de Deus e a vontade do homem. O que o texto está dizendo é que se você faz a sua vontade, você peca. Mas se você faz a vontade de Deus, você ama. Você faz o que é certo, você faz o que é justo. Concupiscência, em algumas versões aí, é o mesmo que desejo, é o mesmo que vontade.
Então, você tem que lutar sim contra a sua vontade. Diga não para você mesmo, todos os dias. Então, porque a sua vontade é sempre para o pecado. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles quiseram fazer a sua própria vontade, no lugar de obedecer. Não coma. A gente vai lá, come. Parece que a gente faz só de birra mesmo. Irmãos, não faça a sua vontade. Essa mensagem, pessoal, se vocês podem prestar atenção, irmãos, é gritante aos ouvidos do humanista, não é verdade? E se ela está gritando e doendo no seu ouvido, está saindo até o sanguezinho assim, tipo, então é porque eu acho que eu atingi meu objetivo. Não faça a sua vontade. Não, mas não faça. Faça a de Deus. Se em nenhum momento sua vontade se confronta com a de Deus, essa é a frase, se não me engano, do pastor Timothy Keller, ele diz assim, se em algum momento da sua vida a sua vontade não é confrontada com a de Deus, talvez você esteja adorando uma visão idealizada de si mesmo. Como assim? Se quando você lê a palavra, você só pensa assim, aquele irmão, essa palavra é para ele. Mas não consegue ver o texto bíblico e praticamente uma espada entrando no seu coração, que você, destruindo a sua vontade própria, os seus desejos, provavelmente, se você acha que Deus concorda com tudo que você faz, com certeza você não está adorando a Deus. Talvez você esteja adorando uma visão idealizada de si mesmo. Você está adorando a si mesmo. Porque a palavra de Deus, a vontade de Deus, vai contra a nossa. É isso que Jesus vem dizer, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, não a minha. O que está querendo dizer? Não é para a gente fazer a nossa vontade. Não é para fazer os nossos gostos. Fazer a vontade de Deus. Irmão, isso é tão sério. Porque se o amor for baseado na nossa vontade, não na vontade de Deus, é por isso que os casamentos acabam. Sabe por quê? Ou qualquer relacionamento. Porque, irmãos, a vontade do homem é que nem gosto. Um dia ele gosta de sorvete, no outro dia não gosta. Um dia gosta de uma coisa. No dia eu caso, no dia eu caso, no dia eu vesto uma coisa. Ou seja, agora quando está baseado na vontade de Deus, se a sua vida está baseada na vontade de Deus, ela está baseada na lei de Deus. E a lei de Deus é imutável. Ela é inquestionável. Ela não pode ser alterada, destruída. Então, você tem que destruir a sua vontade. Tem que dizer não para a sua vontade. Só que, quando você está preenchido por Deus, o primeiro ponto, você entende que está no mundo de Deus, Deus está no seu coração, você nega a sua vontade, no primeiro momento você vai achar ruim, mas depois você acha bom. Você assim, obrigado porque eu não faço a minha vontade. Obrigado porque a tua vontade, eu faço a tua vontade, agora eu tenho prazer na tua vontade. Lá em Efésios 2 e 3, nós estudamos o livro de Efésios, toda a carta de Efésios. Paulo vai dizer que, vamos lá, abrir em Efésios 2, capítulo 2, 2 e 3. Vamos ler esse texto também. Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3. Capítulo 2, a partir do versículo 2 e o 3. Nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, o espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. A gente fazia a nossa vontade. Sabe o que o diabo fez lá no Éden? Ele só disse assim, Adão, Eva, faça a vontade de vocês, não faça a de Deus não. Pronto, foi o estrago feito, foi isso. Faça a sua vontade. O diabo ele só precisa dizer assim, faça a sua vontade a você. Exatamente. Porque a vontade de Deus vai confrontar a sua. Sempre. Você vai revelar coisas no seu coração. Então a sua vontade é tão perversa que vai perverter inclusive o próprio amor. Por exemplo, quando você ama alguém, aí dá um presente. Vou dar aqui o exemplo, estamos chegando no final do ano, aí vamos ser amigo secreto. Aí você dá um presente. Aí recebe aquela blusa
meia boca, vamos dizer assim. Recebe, você fica o quê? Fica feliz? Fica irado. Sabe por quê? Porque você só deu presente de maneira egoísta, porque você queria receber uma coisa muito melhor. Você não deu de coração aberto, você deu porque você queria receber. A verdade é essa. Às vezes, Cristo criticou muitos fariseus, não por aquilo que eles faziam, mas por que eles faziam aquilo. Irmãos, os fariseus davam esmolas para os pobres. Os fariseus cuidavam das pessoas, oravam, eles oravam e muito. Mas eles oravam para aparecer para os outros. Ele dava esmola para aparecer para os outros. É o irmão que não consegue doar o sangue sem postar uma imagem no Face. Irmãos, se tudo bem, se você está chamando os irmãos para estarem fazendo a campanha de doar o sangue, tudo bem. Mas parece que a pessoa não consegue fazer uma obra de caridade sem hoje gritar, olha como eu sou piedoso. Isso é hipocrisia. Você está fazendo, isso não é amor. Isso é egoísmo. Você só faz, é uma falsa piedade. E aí, você só faz isso porque você está seguindo o amor numa interpretação humanista. Por exemplo, quando o movimento LGBT diz que o amor é livre e tal, ele defende, ele está baseando o amor dele na vontade dele e nos prazeres dele. Mas muitas vezes os crentes também estão fazendo isso. Estão baseando no que é amor, naquilo que ele quer. Está baseando nos seus desejos. Isso não é amor, irmão. Isso é egoísmo. O amor é Deus. Deus é amor. E a gente vai se revelar o seu amor em Cristo, não na nossa vontade. Então, nesse texto a gente vê claramente isso. Você não deve ser autônomo. Você deve lembrar que depende de Deus para tudo. E segundo, se você faz a vontade de Deus e não a sua, você ama. Quando você começa a entender isso, você começa a não olhar mais para a igreja, como alguns desigrejados fazem, eles olham para a igreja e dizem assim, as pessoas são tudo hipócrita lá. Aí eu gosto da frase de um bispo, que ele diz assim, um bispo anglicano, ele diz assim, venha e se junte, né? Mais um hipócrita, na verdade. Sabe por que você vê pecado nos outros e não em si? Porque o amor está baseado na sua vontade. Aí você pensa que as pessoas têm que fazer os seus gostos e suas vontades na igreja. Você acha que o centro do universo é você. É por isso que as pessoas acham que é perda de tempo cuidar dos idosos. O que eu ganho com isso? Nada. Mas aí por quê? Porque é contra a minha vontade. Eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou ganhando fama, não estou ganhando sucesso. E quando faz, aí tem que fazer o estardalhaço. Aí tem que cantar, tem que postar, tem que... Eu tenho amigos que não pode dar uma ração para um animal. Eu não estou exagerando, isso é verdade. Não pode, por exemplo, ver um animal abandonado, dar uma ração que ele tem que tirar a foto e tem que postar na internet, porque ele tem que mostrar para os outros que ele ama os animais. Às vezes a gente está escondendo essas raízes, irmãos, por causa de motivos egoístas. A gente consegue perverter, o pecado é tão horrível que a gente consegue perverter até o amor. A gente distorce o amor. Se você pensa que o amor é baseado na sua vontade, você não é diferente do movimento LGBT. Eles também pensam que o amor é baseado na vontade do homem. Então você pensa igual a eles. Você não tem nem argumento. Você chega, não, o que é o amor? Aí você diz assim, não, eu acho que é quando a pessoa gosta da outra, é baseado na vontade do ser humano. Ele também. Vocês estão pensando do mesmo jeito. E aí o homem se rebela contra Deus, contra a sua vontade. Terceiro, se você é uma nova pessoa, você ama. Como assim? Aqui eu estou criticando a personalidade. Primeiro, eu critiquei a autonomia do ser humano. Segundo, eu critiquei a vontade do homem. Terceiro, eu estou criticando a personalidade. Isso, exatamente. A personalidade. Vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 10. 1 João, ainda capítulo 4, versículo 7 ao 10. Agora eu vou criticar a sua personalidade, irmãos. Por favor, não me odeiem. Capítulo 4, versículo 7 ao 10. Diz assim. Amém? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo,
para que vivamos por meio dele. Versículo 10. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí, 1 João 3,16 também diz assim: nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Irmãos, diga não para quem você é também. Diga não para a sua independência de Deus. Diga não para a sua vontade. E diga não para a sua personalidade. Que é isso? Quem sou eu agora no mundo? Eu sou ninguém, exatamente, irmãos. Diante de Deus você não é ninguém, exatamente. Está no caminho correto. Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Diga não para você mesmo. Então, mas quando nós cremos, aí eu penso, eu nego quem eu sou e agora, quem eu sou? Se eu nego quem eu sou, quem é a minha nova identidade? A sua nova identidade é em Cristo. Você agia como Adão, agora você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo. E aí, é por isso que ele vai dizer, o texto que eu escolhi, porque ele vai dizer assim, ele diz, então, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, se você ainda não tem uma profunda compaixão pelos seus irmãos na igreja, pelas pessoas, você precisa pedir a Deus profundamente: Senhor, renove meu coração e transforma quem eu sou. Eu não aceito quem eu sou. O mundo vai dizer: seja você mesmo. Você pode ser o que você quiser. Essas são as frases do mundo, irmãos. Você pode tudo. Você pode ser quem você quiser. Mentira do mundo. Tem tantos jovens hoje com depressão, sabe por quê? Porque eles acham, eles idealizam, eu posso ser quem eu quiser, aí frustra os sonhos dele. Está baseado nisso, pessoal, a teologia da prosperidade. Ele diz, determine, você pode, você é mais. Aí quando você quebra a sua cara, a pessoa culpa Deus. Aí Deus diz, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca disse isso na minha palavra. A verdade é que você só vai ser realizado pessoalmente, saber quem você é em Deus, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você não deve produzir quem você é baseado na sua vontade. Existem muitas músicas. Eu segui meu próprio caminho, né? My Way, do Frank Sinatra. Existem várias músicas que dizem, seja você mesmo. A única coisa que você pode ser é ser você mesmo. Mentira, você pode muito mais. Você pode ser imagem e semelhança de Deus. Porque você produzir uma imagem baseada em si mesmo, vai produzir egoísmo. Porque num dia você ama, e no outro dia você não ama. Sabe por quê? Porque você é egoísta. Porque num dia você só ama quando lhe convém. Porque o amor não está baseado em Deus, está baseado na sua personalidade. Na hora que fere a sua personalidade, os seus gostos, aquilo que em você é, que vai contrário, quando a palavra, por exemplo, quando a palavra diz que você tem que ser assim, 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 aí você fecha os olhos. Sabe por quê? Porque a palavra está confrontando a sua personalidade. Deus quer transformar a sua personalidade em uma nova pessoa, para assim você amar o seu próximo. Porque se você não entende isso, você não vai ser transformado e não vai conseguir amar. Você só vai amar quem te ama. E aí Jesus diz que isso não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro e perfeito é que Deus derrama chuva, mostra o sol a ímpios e justos. Se você ama quem nos ama, que galardão você vai ter? Então, por exemplo, toda vez que alguém confronta a personalidade, os seus gostos, a palavra ataca quem você é, você nega, você foge, você acha, não é para mim essa palavra, porque Deus quer transformar a sua personalidade. Eu sempre gosto de tratar desse assunto, porque Deus, quando você nasce de novo, Ele redime todos os aspectos da sua vida. Se você é homem, a sua masculinidade é definida. Se você achava que homem era o cara que saia com várias mulheres e tal, e você nasce de novo, a sua masculinidade é redefinida, a sua personalidade, o seu caráter, quem você é mudado. Isso é o sentido de nascer de novo. Só que tem muitos cristãos que eles vêm para a igreja, e só por vir para a igreja ele acha que já nasceu de novo. Porque ele vem para o domingo, e ele não foi transformado. Ele não foi transformado porque ele não conheceu a Deus, que Deus é amor. Então, as pessoas acham, por exemplo, se expressa muito hoje nas crianças, as crianças acham,
As pessoas, não pode negar a personalidade da criança. Pode e deve, irmão. Se você está fazendo um bem para a criança. Se você acha que deve fazer todos os gostos da criança, você está equivocado. Você vai levar ela para a destruição. As pessoas hoje, elas querem, por exemplo, essa idolatria da personalidade, vou mostrar como se expressa muito bem nas igrejas hoje. Igrejas neopentecostais hoje, que o pastor os diáconos, né, eles são aqueles robozinhos, eles falam igualzinho assim, falam a mesma voz, os mesmos trejeitos, as entonações de voz. Por quê? Porque o Deus daquela igreja é aquela personalidade, aquela pessoa. Aí pronto, aí eles entronizam aquela personalidade e todo mundo copia a personalidade. No lugar das pessoas serem mais semelhanças de Cristo, não, serem mais semelhança do apóstolo. É por isso. E aí, você tem que dizer não também para a sua personalidade. Você tem que ter um novo homem, uma nova mulher em Cristo. E você vai negar, isso vai mudar isso vai mudar os seus relacionamentos. Isso vai mudar, por exemplo, a sua relação. Quando você muda a sua personalidade, você age diferente em relação a situações estressantes. Quando você muda quem você é, a sua personalidade, a pessoa vem lhe ofender, você não responde na mesma moeda. Porque você já não é mais a mesma pessoa. Você é como o apóstolo Paulo diz, não sou mais eu quem vivo. Quem é você? Cristo vive em mim. É como se fosse assim, é como já acontece com muitos crentes, que as pessoas dizem assim, valha, nem parece que é, porque não é mais a mesma pessoa não, pessoal. Você olha assim, valha, pois o Isaac, não é o Isaac não, é não. E não é mesmo não, pessoal. Agora é Cristo que vive em mim, não é o Isaac que vive mais aqui não. Nem você. Você é uma nova pessoa. Eu acho isso interessante. Como acontece, vou definir uma coisa bem simples, eu postei esse texto um dia na internet, mas eu gostaria de falar essa noite, porque eu estou concluindo os 3 aspectos da liberdade. Autonomia, vontade e personalidade. Quando o homem, isso resume em uma palavra, liberdade. Quando o homem moderno, humanista, ele vai defender a liberdade, eu nunca vi ele gritar assim, eu sou um ser livre, eu quero me libertar, amanhã eu vou amar mais minha esposa. Nunca é, vocês já viram isso? Eu estou me sentindo preso pelo pecado, eu vou amar mais. Nunca vi. Geralmente assim, eu estou me sentindo preso, amanhã eu vou me divorciar. Ai, eu me sinto oprimido no meu trabalho, amanhã eu vou o quê? Vou trabalhar 2 vezes? Vou perdoar o meu chefe? Não, vou pedir o quê? Demissão. Me diz na verdade. A liberdade do homem nunca é para a vontade de Deus, nunca é a liberdade do pecado, é a liberdade em direção ao pecado, que a Bíblia chama de escravidão. Pode prestar atenção. Quando o homem grita, o homem moderno grita assim, quero ser livre. É sempre um salto em direção ao abismo do pecado. Sempre é para voltar ao lamaçal do pecado. Eu nunca vi alguém gritar, eu quero me sentir livre, eu sou um péssimo aluno, amanhã eu vou estudar 6 horas. Eu sou um aluno preguiçoso, eu sou indisciplinado. Não, o que é que ele faz? Eu estou me sentindo, eu quero me sentir livre, eu vou para a praia. Eu vou passar o dia jogando videogame. Não é verdade? É porque você pensa que a sua liberdade está baseada em você, quando a sua verdadeira liberdade é em Cristo. E os 2 últimos aspectos que eu quero criticar. Eu acho que já ficou bem claro que você não deve entronizar a sua liberdade. E também... Então, vamos lá, certo. E para terminar aqui bem rápido, eu critiquei a liberdade do homem. E para terminar eu critiquei a liberdade. E agora eu vou criticar o quê? A natureza. Na visão grega, como a gente falou no dia anterior, a gente falou sobre mente e corpo. Em resumo, irmãos, aquilo que sua mente pensa, o seu corpo faz. Não existe uma separação entre mente e corpo. Se você tem a mente de Cristo, você ama. Se você tem a mente de Cristo, você ama o seu próximo. E o que você faz com o seu corpo é resultado da sua mente. Vamos lá, 1 João, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim, capítulo 2, versículo 4 e 5. Aquele que diz, eu conheço a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra,
Neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Em resumo, irmãos, 1 João também capítulo 3, versículos 3 a 24, se vocês quiserem anotar. E 1 João capítulo 5, versículo 3, só quero dizer uma coisa. Se sua mente é transformada, o seu corpo responde a isso. O seu corpo responde com ações de amor, de doação, de sacrifício. O amor cristão está ligado, eu estou concluindo, o amor cristão está ligado a um compromisso, a uma aliança e obediência de comandos contrários à vontade pecaminosa. É o oposto do amor livre e sem compromisso do mundo. O amor do mundo diz, faça o que te faz feliz, seja livre. O amor cristão diz assim, Deus, eu te amo. Como é que eu demonstro amor? Aí ele te dá leis, ele te dá mandamentos. E ele te coloca em uma aliança, que é um compromisso. É por isso que as pessoas não entendem. Então, em resumo, biblicamente, quem ama, obedece. Não é quem faz quem ama, não é que se você o ama, deixe-o livre. Mentira, se você o ama, você dá ordens. Isso é gritante para os homens hoje em dia. Se você ama seu filho, você faz o que com ele? Você deixa ele comer o que ele quiser? Você dá o que? Ordens. Porque você quer proteger. É a mesma coisa. Como Deus, se você está preenchido pelo amor de Deus, se Deus está em seu coração, você ama e você obedece leis e mandamentos. E você se sente feliz em obedecer. Você não se sente preso. Um amor, irmão, sem compromisso é o que faz um pai de família abandonar sua família. Um amor sem compromisso é que faz filhos se rebelarem contra seus pais. Ele não entende a autoridade que uma lei divina que diz, honra teu pai e tua mãe. Os pais, de não aborrecer os filhos, e vice-versa. De você não amar o seu chefe, porque você entende que foi a autoridade constituída por Deus. Todas essas formas de amor, se não forem baseadas na lei de Deus, em que Deus instituiu, vão ser perversões. Distorções do amor e vão ser egoísmo. Egoísmo. Você acha que é amor, mas é egoísmo. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por esta manhã, que o Senhor Deus, amado Pai, que nós possamos aprender a te amar, que nós possamos lembrar que nós somos dependentes de Ti, que nós não somos seres autônomos, que nós não devemos fazer a nossa vontade, mas a Tua vontade, e que nós devemos mudar quem nós somos segundo a Tua vontade, que nós não somos seres livres para o pecado, mas livres do pecado, para sermos servos, escravos de Cristo Jesus para a Tua e Tua glória, para que possamos amar o nosso próximo. Que também, Senhor, nós possamos não acreditar na mentira, que o nosso corpo faz uma coisa e nossa mente é outra. Que nós possamos viver de maneira íntegra, em que nossa mente seja transformada em Cristo Jesus e o nosso corpo responda em obediência aos Teus mandamentos, de amar o próximo, de amar o que sofre, de amar o que chora, daquele que precisa do Teu amor, Senhor, mais do que tudo, que nós todos somos dependentes do Teu amor. Destrói, Pai, os ídolos do nosso coração e ergue, Pai, do Teu reino, Pai, no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.